Muito bem, nós vamos então à mensagem da palavra e eu quero convidá-los a acompanharem a leitura do texto que se acha no livro de Atos, Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Deixa eu continuar aqui então. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: esse homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, a Tua palavra foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando a iluminação do Teu Espírito. Ajuda-nos, abençoa-nos, é o que te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos ao longo já de um tempo estudando o livro de Atos dos Apóstolos e hoje nós adentramos em 2 capítulos, o 6 e o 7, depois você leia o 7, que é mais a defesa de Estevão e o desfecho do acontecido. Você vai encontrá-lo no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 60. Então, fica aí como dever de casa. Mas esses 2 capítulos, eles são um divisor de águas na vida da igreja primitiva e especialmente no livro de Atos. Porque nós testemunhamos a maneira como a igreja dos primeiros séculos ela enfrenta desafios internos e externos. A igreja ela não nasce grande, a igreja nasce pequena, com Jesus, através da mensagem da palavra aos seus discípulos. E nós lemos lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o que Jesus mesmo disse aos seus discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a igreja ela começa em Jerusalém, mas com o passar dos anos, ou passar dos dias especificamente aqui nesse contexto, ela cresce de uma maneira exponencial.
como nem mesmo os líderes da época, os líderes judaicos, os líderes do Império Romano que dominavam aquela região, eles pudessem mensurar. Porque prodígios e sinais vão acontecendo, as pessoas vão aderindo ao Evangelho de tal forma que se torna impossível mascarar a existência e a presença real da igreja no meio daquele povo. E não apenas isso, mas nos primeiros anos da igreja cristã, muitos sinais e prodígios foram acontecendo. Muitas curas, muitos milagres, muitas situações aparentemente impossíveis de serem solucionadas foram sendo externalizadas e o evangelho da graça de Cristo ficou notório a todos os que estavam naquela região. Só que mesmo com toda essa pujante realidade, esse pujante crescimento da igreja, desafios também vão aparecendo. Porque se você me perguntar, pastor, a igreja só acontece coisa boa, eu vou dizer para você que só acontece, eu estou mentindo. Né? Nós só fazemos coisas boas, vamos olhar para nós. A igreja ela é composta de seres humanos, de homens, de mulheres, que são pecadores, regenerados, alcançados pela graça de Cristo e transformados em discípulos de Jesus. Mas mesmo quando o Espírito Santo age na nossa vida e nos tornamos discípulos de Jesus, nós não fazemos apenas aquilo que é correto. Nós também questionamos, né? Nós muitas vezes difamamos pessoas, criticamos excessivamente, pensamos mal, agimos de maneira inadequada e logo depois dessa unidade tão vista, tão notória que nós vimos lá no começo, como em Atos 2, 42, por exemplo, né? Que diz o texto que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. 43, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, 44, e tinham tudo em comum. Então, quando a gente olha para esse texto de Atos 2, 42, 43 e 44, a impressão que dá é que isso não haveria de se acabar. Que essa unidade, essa concordância estaria sempre presente. Mas nós sabemos que dentro da igreja nem sempre há concordância. As pessoas são diferentes umas das outras. Se dentro dos nossos lares, que é o núcleo familiar mais básico da sociedade, nós já temos que administrar as idiosincrasias e as diferenças diariamente. Agora junta um monte de famílias e um monte de gente diferente e administrar tudo isso, todo mundo tendo uma opinião diferente. É só pelo Espírito Santo. Porque se for pelo pastor, pelos presbíteros, por uma pessoa, não dá certo. Porque quem coordena isso, quem age de modo sobrenatural e extraordinário sobre as nossas vidas, de modo que, a despeito das nossas diferenças, apesar das incoerências do nosso ser e do nosso caráter, nós continuemos a caminhar juntos, é apenas o Espírito Santo que faz isso. É Deus quem direciona a nossa vida. E claro, Atos 2, 42, 43 e 44 é o ideal de igreja. Mas vejam que quando chega em Atos capítulo 6, está havendo lá no meio do povo uma murmuração. Porque um grupo de cristãos estava dizendo que estava sendo preterido na distribuição diária de alimentos. Uns estavam recebendo mais, outros estavam recebendo menos. Até então, quem coordenava isso, quem fazia isso, eram os apóstolos. Mas mesmo os apóstolos não dimensionavam o crescimento exponencial da igreja. E eles então buscaram a orientação de Deus, oraram e disseram, olha, nós vamos destacar alguns homens, porque outros discípulos foram surgindo que também tinham um testemunho tão importante quanto os próprios apóstolos. E eles escolheram então 7 homens que teriam a função de cuidar dessa parte da diaconia. E a palavra lá, diaconia, tem relação no texto original com
aquele que serve, aquele que está disposto a servir a outro. Então aqueles homens são destacados, se ora por eles, eles são consagrados para aquele ato, e então eles passam a servir e fazer aquele serviço que os apóstolos não fariam. Os apóstolos se voltariam para a instrução, para a educação, e os diáconos ficariam responsáveis por esse serviço. Só que mesmo os diáconos, entre eles, surgiram homens destacados, como é o caso de Estevão. E a história de Estevão mostra como que Deus age de modo extraordinário e soberano, e ele escolhe a quem quer que seja. E você não precisa necessariamente ter um destaque na liderança para que Deus o chame e o use para realizar qualquer coisa que seja. E Estevão então começa a realizar muitos sinais. A sua pregação, o seu testemunho, começam a chamar a atenção daqueles que estavam próximos dele. O resultado é que a palavra ia sendo propagada e ela crescia de maneira exponencial, conforme diz o versículo 7 do capítulo 6. Veja o que diz lá. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé, ou seja, o evangelho ele não estava apenas mais restrito ao grupo base, mas até mesmo os sacerdotes já estavam começando a aderir a esse evangelho, então se tornou algo assim irresistível. E o ministério de Estevão não se limita apenas à distribuição de alimentos, ele também se dedicava à pregação, ao debate público sobre Jesus, o que acaba gerando uma importante oposição. Porque inicialmente a coisa ela vai sendo silenciosa, os discípulos vão se convertendo, mas de repente os grupos já começam a se reunir, a destacar. Esses dias, inclusive, eu e a Renata vimos o episódio dessa série, sem querer fazer propaganda porque eu não vi o resto, mas eu vi só esse episódio de uma série que está falando sobre o apóstolo Paulo agora aí. E tem um episódio que fala sobre Estevão, bem interessante. É claro que existe ali alguns acréscimos, algumas licenças ali que eles tomaram para aumentar a história, mas o cerne é bíblico. Ele mostra, portanto, com clareza, e mostra a situação que surgiu ali diante do testemunho intrépido de Estevão. E o desfecho daquilo ali, porque se tornou algo irresistível. Os adversários de Estevão começam a se colocar contra ele, queriam silenciá-lo, levantam falsas verdades sobre ele, falso testemunho, e ele então acaba sendo acusado e uma tensão crescente surge. Os líderes judeus eles viam os cristãos como uma seita perigosa, que ameaçava as suas tradições e também a sua autoridade. Então a história de Estevão é uma história poderosa, sobre coragem, sobre integridade, sobre resiliência em face da adversidade. Porque mesmo sendo acusado injustamente, Estevão mantém o seu testemunho de forma intrépida. Ele não titubeia, ele não vacila diante do chamado de Deus para a sua vida. E breves destaques eu quero fazer nesse texto. O primeiro deles, o poder do testemunho verdadeiro. Estevão não era apenas um servidor de mesas, mas na igreja primitiva ele era alguém que agia com graça e poder, conforme nos diz o versículo 8. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A sua autoridade e o impacto da sua vida e da sua história não vinham de um título. Ele não se tornou um diácono para que fizesse todas aquelas coisas. Deus já atuava e agia na vida de Estevão antes mesmo de qualquer título.
Isso nos ensina algo muito importante sobre a nossa relação com Deus. Você não precisa ter um título na igreja, você não precisa ter um cargo na igreja, você não precisa ser presidente de alguma coisa, coordenador de alguma coisa, secretário de alguma coisa, ter destaque na comunidade para que Deus haja poderosamente na sua vida e use a sua vida para impactar a vida de outras pessoas. Porque quem dá o poder é o Espírito. O poder não provinha de Estevão, mas do Espírito que habitava em Estevão. E nós vivemos numa sociedade hoje de tanta aparência, de tanta exposição, que nós vemos direto novos líderes cristãos, evangélicos, sendo destacados, e aí já viram modismo, todo mundo começa a comprar livro daquele fulano, e o outro está seguindo, e não sei o quê, e surge conversa no podcast, e começa a ser entrevistado, e aí daqui a pouco aparece todo mundo junto. Isso é apenas uma convenção humana. Porque o discípulo de Jesus, e sem dizer que, de modo algum aqui afirmando que não são discípulos de Jesus, não é isso, mas o discípulo de Jesus, ele se manifesta essencialmente no silêncio do seu testemunho, na sua ação diária, no convívio com as pessoas. Portanto, Deus pode transformar a sua história e a sua vida na história e na vida de Estevão. Ainda que você acredite que a sua história de vida e a sua experiência seja tão comum, tão ordinária, que nada de diferente possa acontecer. Porque quem tem o poder para agir e para transformar, e para fazer com que a minha vida e a sua vida sejam canais de bênção na vida de outras pessoas, é o Espírito Santo. A sabedoria e a convicção de Estevão diante de tudo isso fazem com que ele seja um instrumento vivo nas mãos do Senhor. Nesse mundo tão polarizado como vivemos, onde tantas informações, muitas vezes falsas, se espalham rapidamente, e num tempo onde as verdades são distorcidas, a integridade e a sabedoria são as nossas maiores armas. Você não precisa sair dizendo para o mundo que você é honesto. Haja com integridade, haja com honestidade. Tenha a sua consciência tranquila diante do Senhor. Porque quem defende a sua causa é o Senhor. O texto de Atos 6, no versículo 15, ele encerra dizendo que quando Estevão estava diante do Sinédrio, que era o grupo de homens, de líderes, de sacerdotes que dirigia a religião da época, quando ele foi colocado diante daquele tribunal, sendo acusado injustamente, falsamente, o rosto de Estevão era como o de um anjo. Era um rosto que resplandecia, porque a confiança em Deus, ela supera todos os obstáculos que os homens possam impor a nós. Foi o próprio Jesus que disse que nós não deveríamos nos ocupar com aquilo que haveriam de falar a nosso respeito, Mateus capítulo 10, versículo 19 e 20. Porque naquela hora, Jesus disse, lá em Mateus, naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Então tem muita gente no nosso tempo que tem pressa em responder. Eu tenho que ir lá esclarecer isso, eu tenho que ir correndo lá para dizer isso que não é verdade. Acalme o seu coração. Acalme. Eu falo isso para mim também. Na hora certa, lhe será concedido aquilo que se deve dizer. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, também fala como deve ser o nosso testemunho. O texto diz, pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então você tem uma convicção profunda nas verdades que você vive, Deus vai te dar capacidade para testemunhar essas verdades.
Deus vai te dar condições de sustentar essas verdades. E aí entra num segundo ponto, que é a adversidade, que se torna um catalisador. O martírio de Estevão foi um momento de profunda dor, porque quando você lê o versículo 60, que foi o resultado desse tribunal, Estevão se ajoelha e grita bem alto: Senhor, não os condenes por causa deste pecado. E depois disso ele morreu. Estevão falou isso, sabe, depois de ter acontecido, sabe o quê? Depois de ele ter sido apedrejado. Então perceba que a maldade no mundo, ela é gigante. Ela levanta falso testemunho contra pessoas, ela cria mentiras, ela denigre reputações, ela acaba com a história de uma pessoa, e as redes sociais do nosso tempo, elas são perversas. Nós vivemos hoje até em muitos casos a tal da chamada cultura do cancelamento, em que muitas pessoas têm a sua moral, a sua história atacadas por conta de falsas mentiras e falsas verdades. E nós estamos sujeitos a isso no mundo que nós vivemos. Assim como Estevão esteve. Mas o que mais importa para aquele que quer viver um testemunho verdadeiro do Evangelho de Cristo é o seu coração e a sua intimidade com o Senhor. O mais incrível da história de Estevão é que tudo indica que o apóstolo Paulo, a palavra diz que ele consentia com a sua morte. Ou seja, ao que tudo indica, passou também, de alguma forma, por Paulo, a pergunta: apedrejamos Estevão? E possivelmente Saulo, que depois se tornou Paulo, o apóstolo, isso foi antes da sua conversão, olhou e disse: pode apedrejá-lo. Então veja que a história da igreja, ela se manifesta de uma forma tão absolutamente importante, mas como que um ato de selvageria coletiva de homens que se levantaram para acusar falsamente um homem que simplesmente testemunhava sobre o poder de Cristo Jesus e a transformação que se fazia sobre isso e sobre a vida de pessoas, o levaram à morte. Com qual propósito? Aqueles homens que fizeram isso, que criaram essa situação, tinham apenas como objetivo defender os seus interesses. E é o que a palavra nos fala mesmo, que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Por isso que o discípulo de Jesus, ele tem que ter a sua confiança, a sua fé, o seu amor firmados na palavra. É triste quando muitas vezes nós vemos homens e mulheres embandeirando, se levantando para serem porta-vozes, de homens e mulheres que não temem sequer a um Deus, que dirá o nosso Deus. A postura da igreja, a atitude da igreja é de ser sal da terra e luz do mundo, num mundo que jaz em trevas. Mas as pessoas estão indo para o mundo buscar luz para si. Que isso? Quem está impactando o mundo é a igreja no contexto de Estevão. Então, mesmo Estevão sendo apedrejado, perseguido e morto, ele continua com o seu testemunho intrépido, porque o seu discurso, a sua palavra, as suas ações, elas não estão pautadas no que disse Pedro, no que disse João, mas no que disse Jesus Cristo, o seu evangelho, a sua palavra. E assim devemos ser nós hoje. As opiniões das pessoas, elas são importantes, as palavras das pessoas, elas são importantes, mas elas não podem interferir na nossa consciência como cristãos, como discípulos de Jesus. Porque a nossa fé, a nossa convicção, elas devem estar pautadas no evangelho de Cristo Jesus. Ainda que na defesa dos nossos pensamentos, e veja, não tem nenhuma defesa política sendo feita ali,
Não tem nenhuma defesa ideológica sendo feita ali. O pomo de discórdia todo, a discussão toda está pautada numa única coisa: o que o Evangelho estava realizando na sociedade. E eu pergunto para você que é engajado, você que gosta de tantas opiniões, de tantas discussões, me fale menos sobre as suas opiniões ideológicas, me fale menos sobre a sua opinião política, me fale menos sobre o time que você torce, me fale menos sobre você mesmo e fale mais sobre aquilo que Jesus faz através da sua vida na vida dos outros. De que maneira, de que modo Deus tem usado a nossa vida para mudar a história do mundo? Porque nós queremos mudar a história do mundo a partir de ideologias e de pensamentos do tempo presente. E que quando nós estudamos a história, nós percebemos que essas ideologias, elas passam. Quantos grandes líderes, e líderes perversos também, o mundo teve só no século XX? Quantos homens impiedosos, facínoras, estiveram à frente de grandes nações, que foram reduzidos a pó, que tiveram os seus atos, por mais aparentemente fortes que fossem, interrompidos numa questão de segundos, e que hoje são apenas um retrato da história. Assim somos nós. Mas a história de Estevão, ela vai muito além disso, porque a questão não se baseava em Estevão especificamente, mas naquilo que Deus faria através de Estevão. A história nos mostra que logo após a morte de Estevão, uma grande perseguição, capítulo 8, se levanta contra a igreja de Jerusalém. Alguns homens sepultam a Estevão e fazem grande lamentação sobre ele, versículo 2. Saulo, que ainda não havia sido alcançado, queria destruir a igreja, queria acabar com a igreja. E arrastava de casa em casa homens e mulheres, levando-os à prisão. Mas veja só o que diz o versículo 4 para encerrar, senão o nosso culto não acaba hoje. Enquanto isso, os que foram dispersos por causa da perseguição, eles não resolveram que deviam ampliar as estratégias de propagação do Evangelho. Dispersão tem a ver com fugir. Eles estão fugindo daquele centro de perseguição, mas enquanto isso, os que foram dispersos, iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Propósito. Não estavam falando sobre o pensamento deste homem, daquele homem, desse pensador, desse autor que tem best-seller e que é fantástico. Não. Estão falando de Jesus. E é isso o que o Evangelho nos chama. Por fim, depois do apóstolo Paulo ser alcançado pela graça, lá em Filipenses capítulo 1, versículo 12 e 14, ele diz que a igreja deveria saber que aquilo que aconteceu com ele tem até contribuído para o progresso do Evangelho. O que o apóstolo Paulo aqui já convertido está falando sobre o quê? Açoites, perseguições, naufrágio, tudo aquilo que o apóstolo Paulo passou por causa do Evangelho de Jesus. Então o discípulo de Jesus, ele não olha para a adversidade como um problema em si, ele não se assenta sobre a adversidade. Ele entende que a adversidade é um meio que Deus usa para alcançar objetivos maiores e que talvez eu e você não vamos enxergar nessa vida. Porque quem dirige e governa soberanamente a história é Deus. É o Senhor que está na sala de controle do universo. Não são os homens que vão ditar o fim da história humana. Esse mundo tem dono. Esse universo tem dono. E Deus é que é o Senhor e poderoso cuidador e controlador de todas as coisas. Amém, irmãos?